Eu sou o Padre Maurício, da Paróquia de São Cristóvão em Valinhos, e nesse nosso encontro nós fazemos a leitura do Novo Testamento. Nós vamos começar hoje com a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Aqueles que aqui chegaram pela primeira vez, sejam bem-vindos. Peço que todos façam a aula inteira. Também pode deixar o gostei ou o não gostei, e também pode colocar o seu comentário e indicar para os amigos e para todos os grupos. Vamos iniciar então a nossa aula. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Veni Sancte Spiritus, repletuorum corda fidelium, et tui amoris in eis ignem accende. Emite spiritum tuum et creabuntur, et renovabis faciem terrae. Oremos. Deus, qui corda fidelium sancti spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem spiritu recta sapere, et eius semper consolatione gaudere, per Christum Dominum nostrum. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Poderíamos ter feito qualquer outra opção na leitura, mas preferi fazer a leitura a partir da cronologia, em vez de como está escrito na Bíblia Sagrada, na Sagrada Escritura. Na Sagrada Escritura, nós começamos com as cartas dirigidas às comunidades, da carta maior para a menor. Depois nós temos algumas cartas pessoais, e concluímos com a carta aos Hebreus, que durante muito tempo foi atribuída a São Paulo, mas hoje nós não a atribuímos, mas ela é divinamente inspirada. Não sei se vocês repararam, na missa nós não dizemos leitura da carta de São Paulo aos Hebreus. Nós só lemos leitura da carta aos Hebreus. Nós não sabemos quem é o autor, mas sabemos que é da era apostólica e teve acesso a algum apóstolo e um texto divinamente revelado. Aqui nós fizemos a opção então da cronologia, da carta mais antiga para a carta mais nova, embora elas estejam todas no primeiro século. Só para retomar um pouquinho a cronologia de São Paulo, sim, a cronologia tradicional. Em estudo, vocês sabem que sempre tem aquelas discussões, mais ou menos, até aquelas margens, né? É a técnica de estudo, né? Um pouco menos, um pouco mais 2 ou menos 2. Aí entram aquelas discussões, mas de modo geral nós sabemos que Paulo nasceu ali no ano 8 depois de Cristo. Então eles conviveram na mesma época. Em 33 houve a conversão de São Paulo, talvez aí começa aqueles estudos, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Em 36 ele visita Jerusalém, é aquela primeira visita que os apóstolos ficam com medo, né? Em 46 de novo em Jerusalém, mas é a vez já que ele começa já nas perseguições, passa fome, né? 47 a 48, nós temos a primeira viagem missionária, quando ele leva Barnabé e o menino João Marcos. Em 49, nós temos aquela conferência apostólica. Em 50, aquela, se não me falha a memória, aquela conferência em Atenas, né? Depois ele chega a Corinto no ano 50 da nossa era. 51 para 52, Paulo deixa Corinto. Em 53, Paulo chega em Éfeso. Em 56, Paulo deixa Éfeso, volta para Corinto. Em 57, ele chega em Filipos. Em 57 também ele volta para Jerusalém. Foi a leitura que nós fizemos semana passada. Paulo então é preso. Paulo vai e fica preso com Festo. E depois Festo envia Paulo no ano 60 para Roma. Essa é um pouco a cronologia de Paulo. E nós sabemos que a primeira carta de São Paulo, ele escreve no ano de 50, 51, enquanto ele está em
Corinto. Nesse período, então, Paulo escreve a carta aos Tessalonicenses. Ali em torno do ano 50, do ano 51, é o escrito mais antigo do Novo Testamento. E se formos considerar, é um tempo muito curto, lembrando, nós não tínhamos WhatsApp, nós não tínhamos celular, nós não tínhamos imprensa, a coisa tudo era feita à mão, era tudo muito caro, a produção de textos, a produção de livros, a produção de cartas eram caríssimos, porque tinham lá as técnicas todas para retirar talvez a pele do animal, para fazer com um nanquim, depois escrever, era aprender a escrever, aprender a ler, né? Então tudo isso era muito caro. E pensar que a primeira carta foi escrita ali no ano 50 e Nosso Senhor Jesus morreu ali em torno do ano 30, nós temos 20 anos de hiato entre, quer dizer, nem tanto, porque o que São Paulo vai escrever naquilo que ele viveu já é menor, né? Mas se for considerar o Novo Testamento, os Evangelhos, que vem depois do ano 50, entre o fato acontecido e o Evangelho escrito, tinha ali em torno de 30 anos. É muito pouco tempo, né? Considerar o Antigo Testamento, por exemplo, entre o fato acontecido e a escrita do terceiro Isaías, havia um tempo muito grande. O hiato, o tempo do fato acontecido para o fato escrito, o tempo é muito menor. E aqui em São Paulo nós temos ainda uma agilidade ainda maior, porque ele está escrevendo aquilo que ele já estava vivendo. Então o hiato é bem menor. E a primeira carta do Novo Testamento e o primeiro escrito do Novo Testamento é justamente a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Nós não vamos seguir a ordem da Sagrada Escritura, mas a ordem cronológica de escrita. Então, primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Eu vou fazer a pequena leitura da introdução que vem na Bíblia aqui da edição da CNBB. A primeira carta aos Tessalonicenses é o mais antigo escrito do Novo Testamento. É dirigida à igreja de Tessalônica, que Paulo e Timóteo fundaram durante a segunda viagem missionária, por volta de 50 d.C. Paulo teve de seguir para Atenas e de lá enviou Timóteo para ver como estava a jovem comunidade. Reencontrou Timóteo de volta em Coríntio e, motivado por suas notícias, escreveu esta carta com orientações para a comunidade de Tessalônica. É uma verdadeira carta pastoral. O pastor fala a seu rebanho para fortalecê-lo em sua caminhada. E ali nós temos 4 divisões, né? Pela Bíblia da CNBB, a edição da CNBB. Primeiro capítulo, a saudação. Ainda no primeiro capítulo, grata recordação da fundação e da consolidação da comunidade. Ali no 4º capítulo, nós temos alguns temas: exortação à vida santa, a esperança dos cristãos, instruções acerca da nova vinda de Cristo, instruções para a vida da comunidade, e no capítulo 5, bênção, final e bênção. Então, uma carta curta, lembrando que essa carta era enviada à comunidade, a comunidade reunida no domingo, eles liam essa carta, todo mundo recebia as instruções e logo eles rezavam a Eucaristia, rezavam a fração do pão, a missa. Foi assim que era lida a carta, né? Então nós vamos partir já para o capítulo 1, versículo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vós, graça e paz. Não sei se vocês notaram alguma semelhançazinha. Como é que o padre começa, uma das opções de começar a missa. A vós, graça e paz da parte de Deus, o Pai e do Senhor Jesus Cristo.
E todos respondem: bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. As saudações de São Paulo são como também uma introdução à missa, lembrando justamente que essa leitura acontecia com a comunidade reunida e ficou essa remanescência ainda no rito da missa. Versículo 2: Damos sempre graças a Deus por todos vós, lembrando-nos de vós em nossas orações. Sem cessar, diante de nosso Deus e Pai, lembramo-nos da ação de vossa fé, do esforço de vossa caridade e da constância de vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que sois eleitos, pois o nosso anúncio do Evangelho aconteceu entre vós não só com discurso, mas com poder, com o Espírito Santo e com abundante fruto. Bem sabeis como ocorreu a nossa permanência entre vós para o vosso bem. E vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, acolhendo a palavra em meio a muita tribulação com a alegria do Espírito Santo. Assim vos tornastes modelo para todos os fiéis da Macedônia e da Acaia. Na verdade, partindo de vós, a palavra do Senhor não ecoou somente na Macedônia e na Acaia, mas a vossa fé em Deus se propagou tão bem por toda a parte que sobre isso não temos mais necessidade de falar. Eles contam como fomos recebidos por vós e como dos ídolos vos convertestes ao Deus vivo e verdadeiro e vos pusestes a seu serviço para esperardes do céu o seu Filho Jesus, que ele ressuscitou dentre os mortos e que nos livra da ira vindoura. Paulo sempre começa as cartas assim, tirando as coisas boas que acontecem, as coisas boas que a comunidade faz, os atos de fé que eles tomam, e de fato a comunidade de Tessalônica me parece uma comunidade muito dócil, diferente um pouco, depois nós vamos ver, da comunidade de Corinto. Mas a princípio, a carta aos Tessalonicenses eram muito dóceis e de fato o testemunho deles, eles rejeitaram os deuses pagãos e aceitaram o Deus vivo e verdadeiro. Capítulo 2. Irmãos, vós bem sabeis que a nossa vinda a vós não foi em vão. Pelo contrário, embora pouco antes tivéssemos sofrido maus tratos e ultrajes em Filipos, como é de vosso conhecimento, o nosso Deus nos deu coragem e segurança para vos anunciar seu Evangelho em meio a muitas lutas. De fato, nossa exortação não vinha de ilusão ou más intenções, nem acompanhada de astúcia. Deus, no entanto, nos examinou e aprovou para nos confiar o Evangelho. E é assim que falamos, não para agradar a seres humanos, mas a Deus, que examina os nossos corações. Com efeito, como sabeis, nunca bajulamos ninguém, nem fomos movidos por alguma ambição disfarçada. Deus é testemunha. Também não buscamos glória humana, nem junto de vós, nem junto de outros. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos fazer valer a nossa autoridade. Entretanto, nos tornamos bondosos no meio de vós, como uma mãe que acalenta seus filhinhos. Assim, afeiçoados a vós, estávamos dispostos não só a transmitir-vos o Evangelho de Deus, mas a dar-vos nossa própria vida, tão caros vos tinhais tornado a nós. Irmãos, certamente vos lembrais dos nossos trabalhos e fadigas? Foi trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, que proclamamos entre vós o Evangelho de Deus. Vós sois testemunhas, e Deus também, de como nos portamos de modo santo, justo e irrepreensível para convosco, os que acreditais. Sabeis também que, como um pai faz com seus filhos, nós vos exortamos, encorajamos e incentivamos a procederem de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino
e glória. Um espelho daquilo tudo que nós fomos lendo também nos Atos dos Apóstolos. Foi muito sofrimento. Quando vemos o anúncio do Evangelho, dá a impressão de que foi tudo muito tranquilo, mas foi duro o trabalho, e assim Paulo também, aqui na carta, ele também vai deixando isso transparecer. Lembrando que lá, nos Atos dos Apóstolos, quem escreve é Lucas, discípulo de Cristo, mas filho espiritual de São Paulo. É ele quem escreve. Aqui não. Aqui é o Paulo quem mesmo redige, ele mesmo quem escreve. Versículo 13. Por isso mesmo, também nós damos graças a Deus sem cessar, porque ao receberdes a palavra de Deus que ouvistes de nós, vós a acolhestes, não como palavra humana, mas como o que ela é verdadeiramente, palavra de Deus, que age em vós que acreditais. De fato, irmãos, vos tornastes imitadores das igrejas de Deus que estão na Judéia, em Cristo Jesus, pois vós também sofrestes da parte dos vossos compatriotas, do mesmo modo que elas sofreram da parte dos judeus. Eles mataram o Senhor Jesus e os profetas, e também perseguiram a nós. Não procuram agradar a Deus e seus inimigos de todos. Eles nos impedem de pregar aos gentios para que sejam salvos, e assim completam sempre mais a medida dos seus pecados. E, por fim, veio sobre eles a ira de Deus. Só que uma informaçãozinha que eu não trouxe, né? A antiguidade, ela é meio obscura, né? Nós sabemos que não tinha muito texto. O que nós tínhamos eram os textos, por exemplo, quando nós temos a escrita cuneiforme, a pedra de talião, aquilo é um texto jurídico. Olha, como nós devemos proceder. A escrita literária, ela era reservada a governo, até porque nem todos sabiam, e também ao culto. E como as pessoas viviam? Elas viviam em pequenas comunidades. Uma cidade igual à nossa, Valinhos, mas uma cidade dessa era inimaginável no tempo antigo. Nós temos de lembrar, nós tínhamos muitas pestes, nós tínhamos muitas doenças, nós tínhamos ataques inimigos, nós tínhamos os animais. Então, as cidades eram pequenas, eram um agrupamento de pessoas, de modo geral. Nós tínhamos mais um desenvolvimento agrícola do que necessariamente comércio. As cidades foram sendo criadas aos poucos, e nós não tínhamos muito desenvolvimento literário. Foram os gregos que começaram a escrever, né? a escrever teatros, né? A fazerem tragédias para contemplar a vida. Foram os gregos que começaram a fazer poesias. E então havia o espaço na cidade onde as pessoas se reuniam, e ali começaram os primeiros teatros, ali começaram as primeiras elaborações humanas, né? E por fim, ali quando começou a aparecer a filosofia, nós começamos a ter a retórica. As pessoas que se punham para falar, né? De modo especial, falavam do quê? Política. A gente tem de organizar essa cidade. É difícil, imaginem. A vida em comunidade, ela é muito tensa. Até onde vai o direito individual, até onde o indivíduo não pode ir para o bem da coletividade. Assim começaram, então, as falas e os escritos acerca da política da vida em comunidade. Então as cidades tinham os seus pequenos lugares de discussão, de apresentação das ideias. É a isso que São Paulo está retomando, porque a cultura grega foi se espalhando ali por toda a região da Ásia, chegando também até, com mais dificuldade, chegando até a Judéia, porque na Judéia, por conta da religião, se encontravam todos na sinagoga. Mas Paulo, então, se pôs nesse espaço público para falar, e aí ele começa a dizer: olha, vocês perceberam, eu não vim com palavras sábias, eu não vim com discurso pronto, não, eu vim com aquilo que Deus me deu, a palavra de Deus.
e vós sois testemunhas, e vós acolhestes esta palavra. Então, diferentemente do que acontecia ali na Judéia, São Paulo começou também a se colocar nos espaços públicos para o anúncio do Evangelho, e os tessalonicenses acolheram como aquilo que realmente era, como uma palavra de Deus. E São Paulo reconhece: olha, vocês perceberam, eu não sou filósofo, eu não vim como um sofista, eu vim para trazer uma mensagem, e vós acolhestes. Quanto a nós, irmãos, órfãos de vós por pouco tempo, longe dos olhos, não do coração, redobramos os esforços para ver-vos pessoalmente, pois estávamos com muita saudade. Por isso quisemos ir até vós, eu, Paulo, por mais de uma vez, mas Satanás nos impediu. São Paulo tem essa ideia de que às vezes as perseguições são mesmo, e depois dessas peripécias, é o demônio que tenta nos tirar e nos tirar de Deus. Na verdade, qual é nossa esperança, ou nossa alegria, ou nossa coroa de glória diante de nosso Senhor Jesus, no dia da sua vinda, a não ser vós? Sem dúvida, vós sois a nossa glória e alegria. Extremamente afetivo. Aqui as mulheres já estariam chorando. Nossa, como São Paulo gosta da gente, que alegria. Capítulo 3. Por isso, não mais aguentando, resolvemos ficar sozinhos em Atenas e enviar Timóteo, irmão nosso e colaborador de Deus na pregação do Evangelho de Cristo, para vos confirmar e encorajar na vossa fé, a fim de que ninguém fique abalado no meio às tribulações presentes. Vós mesmos sabeis que estamos sujeitos a isso. Com efeito, quando estávamos entre vós, predizíamos que iríamos ter tribulações, como sabeis que aconteceu. Por causa disso, não mais aguentando, mandei colher notícias da vossa fé, receando que o tentador vos tivesse tentado e que o nosso esforço tivesse sido em vão. É uma preocupação, né? E de fato a gente tem de fazer isso também com os filhos, né? Ficar atentos, mesmo depois de casados, os netos, né? Mesmo depois de casado, vai lá dar uma olhadinha, ver se eles estão assim firmes na fé, reze por eles. Olha, vem ver como que está a sua casa. Onde foi que você colocou a cruz de nosso Senhor Jesus, hein? Você está rezando, você está indo à missa, Tal como São Paulo, devemos ir também ajudando aqueles a quem fizemos o Evangelho chegar. Agora, Timóteo acaba de regressar do vosso meio, trazendo boas novas sobre vossa fé e vossa caridade. Disse também que guardais sempre de nós uma boa lembrança e que tendes um vivo desejo de nos rever, como também nós a vós. Assim, irmãos, em razão da vossa fé, ficamos consolados a vosso respeito em toda a nossa angústia e tribulação. Agora que estáis firmes no Senhor, revivemos. Como dar graças a Deus a vosso respeito por toda a alegria que, por causa de vós, experimentamos diante de nosso Deus? Pedindo-lhe noite e dia, com toda a insistência, para ver-vos pessoalmente e completar o que ainda falta à vossa fé? Que o próprio Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus dirijam o nosso caminho até vós. Quanto a vós, o Senhor vos faça crescer abundantemente no amor de uns para com os outros e para com todos, a semelhança de nosso amor para convosco. Que Ele confirme os vossos corações irrepreensíveis em santidade diante de Deus nosso Pai, por ocasião da vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Vejam que já é comum na era apostólica. Às vezes nós temos a impressão, e somos levados a crer assim, por causa dos teólogos, que a fé apostólica foi sendo criada, ela foi sendo engendrada, que os apóstolos foram sendo iluminados, mas aqui nós já temos algumas clarezas, né? O São Paulo já fala de firmeza no Espírito Santo. São Paulo já deixa claro a diferença de Deus o Pai e do Senhor Jesus. Além, não é só Jesus, o Nazareno, é nosso Senhor Jesus. Nós já temos a concepção clara
da Santíssima Trindade e a concepção também clara da santidade. Os eleitos, aqueles que dão a sua adesão a Jesus, são santos e assim devem caminhar irrepreensíveis diante do Senhor. Não tenho essa ideia de que foi sendo construído, não. Já estava tudo muito claro, eles sabiam o que pregavam. Agora imagina, o que Paulo pregava era o mesmo que Pedro estava pregando, era o mesmo que André estava pregando, era o mesmo que Barnabé pregava, era o mesmo que Bartolomeu pregava, era o mesmo que Mateus pregava. De fato, foi o Espírito Santo quem levou a pregação do Evangelho à frente. Imaginem, em meio à perseguição, não foi num tempo propício, cada um sendo perseguido, distantes uns dos outros, talvez ali entre 2, entre 3, caminhando pelo mundo, anunciando o mesmo Evangelho. Não é uma coisa maravilhosa? Não é mesmo de testemunhar que isso é de Deus? Não, se não fosse de Deus, não teria condições. Né? Não se trata, veja, diferentemente do judaísmo, e Deus entregou as tábuas da lei, diferentemente do islamismo, que São Gabriel entregou a Maomé já no século VI, todas as coisas, e percebendo, parece-me que a perseguição foi maior com os cristãos. Era em meio à perseguição mesmo, mas eles anunciavam a mesma coisa, sem contato, sem ter uma rede de contatos. E era o mesmo Evangelho. E os apóstolos tinham essa clareza já doutrinal. Deus o Pai, o Espírito Santo, Jesus Cristo, um único Deus, mas 3 pessoas distintas, e todos os cristãos são chamados a viverem em Deus e a serem santos, pela força do Espírito Santo que vem de Deus. Capítulo 4. Enfim, irmãos, nós vos pedimos e exortamos no Senhor Jesus que progridais no modo de proceder para agradar a Deus. Vós o aprendestes de nós e já procedeis assim. Continuai progredindo cada vez mais. Sabeis quais as normas que vos temos dado da parte do Senhor Jesus? A vontade de Deus é que sejais santos e que vos afasteis da imoralidade sexual. Saiba cada um de vós viver seu matrimônio com santidade e com honra, sem se deixar levar pelas paixões, como fazem os gentios, que não conhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique ou lese o irmão, pois o Senhor é vingador de tudo isso, como já vos dissemos e atestamos. Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, quem rejeita esta instrução, não rejeita um ser humano, mas o próprio Deus, que vos dá também o seu Espírito Santo. Notem que essa questão da perversão sexual não é moderna, né? O que nós estamos vivendo hoje é o ressurgimento do paganismo. E os cristãos vão ser perseguidos. Por quê? Porque nós aderimos a Deus. E o nosso não a tudo isso é um sinal também da nossa fé e da nossa apreensão à fé em Jesus Cristo. Percebam que matrimônio já era difícil desde a época apostólica. Se o teu matrimônio está difícil, saiba que está igual, desde o início do mundo. Aliás, começou a ser difícil com Adão e Eva, hein? Que um jogava a culpa no outro, de modo especial Adão. Foi a mulher que tu me deste, foi ela que me deu do fruto e eu comi. Percebam que casamento é difícil. Agora, nós mantemos pela fé em Jesus Cristo e por amor a Deus. Versículo 9. Quanto ao amor fraterno, não tendes necessidade de que vos escrevamos, porque vós mesmos aprendestes de Deus a vos amar uns aos outros. Uma comunidade relativamente boa. Os tessalonicenses eram amáveis. Aliás, já tendes praticado isso para com todos os irmãos na Macedônia inteira. Contudo, nós vos exortamos, irmãos, a progredir mais, a vos empenhar em viver tranquilos,
a vos ocupar dos próprios assuntos e a trabalhar com as próprias mãos, como vos instruímos. Assim, procedereis de modo digno aos olhos dos que são de fora, e não tereis necessidade de ninguém. São Paulo não gosta de gente preguiçosa, é para continuar trabalhando. Irmãos, não queremos deixar-vos na ignorância quanto aos que adormeceram, para que não fiqueis tristes como os outros que não têm esperança. Com efeito, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos igualmente que Deus, por meio de Jesus, reunirá consigo os que adormeceram. Eis o que temos a vos dizer de acordo com a palavra do Senhor. Nós, os vivos, os que permanecemos até a vinda do Senhor, não passaremos à frente dos que tiverem adormecido, pois o Senhor mesmo, à sua ordem, à voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, descerá do céu. E os que morreram em Cristo ressuscitarão, em primeiro lugar. Depois nós, os vivos, os que permanecemos, seremos arrebatados, junto com eles, entre as nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Atenção, cuidado. É bom a gente explicar. Primeiro, é para rezar pelos mortos, né? Então, os que perderam, não, sem preocupação. Quando Jesus voltar, os que adormeceram ressuscitarão. Eu tenho a impressão que hoje o cemitério é o lugar que mais recolhe lágrimas e nos deixa triste pelas pessoas que partiram. Mas na volta do Senhor Jesus será uma festa grandiosa. Aliás, os cemitérios costumam ser feios, mal cuidados, né? Eu tenho a impressão que quando Jesus voltar, será uma grande alegria e uma grande restauração. Então, aqueles que adormeceram serão ressuscitados, ressurgirão. E nós que estivermos vivos, porque São Paulo tinha a ideia aqui de que Jesus voltaria enquanto ele ainda estava vivo, nós seremos arrebatados. Cuidado, porque existe a doutrina contrária à fé católica do arrebatamento. Quando Jesus voltar, os justos serão arrebatados e os injustos serão deixados. Não é isso que São Paulo está falando. E nós, os justos, em segundo lugar, seremos arrebatados pelo Senhor, seremos tomados pelo Senhor. O Senhor vai nos dar o seu Espírito, o Senhor vai nos dar um corpo glorioso. É o que a igreja ensina. Aqueles que morreram já foram julgados. Aqueles que morrem são julgados de imediato, e então aqueles que estão justos vão para Deus, os que estão injustos, indignos, os que rejeitam a Deus são jogados para a danação eterna, e aqueles que foram justificados, mas ainda faltam purificar-se, vão para o purgatório. Até o dia que Jesus voltar glorioso, quando ele julgar os vivos e os mortos, então receberão um corpo glorioso. E aqueles que estiverem vivos no dia da volta de Nosso Senhor Jesus, não passarão pela morte, mas esta carne será glorificada. É isso que é o arrebatamento aqui em São Paulo. Cuidado! A ideia de que os justos serão levados e os... Não. Tudo que Deus criou é bom. Esse mundo é bom. É criatura de Deus. É que está agora subjugada à nossa indisciplina, subjugada ao nosso pecado, mas quando Jesus voltar, este mundo será glorificado. Esse arrebatamento é o arrebatamento interior. Receberemos um corpo glorioso. Capítulo 5. Quanto aos tempos e momentos, irmãos, não tendes necessidade de que vos escrevamos. Vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor vem como um ladrão durante a noite. Quando disserem paz e segurança, então de repente virá sobre eles a ruína, como as dores sobre a mulher grávida, e não conseguirão escapar. Vós, porém, irmãos, não estáis nas trevas, para que esse dia vos surpreenda como um ladrão. De fato, todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os outros,
mas vigiemos e sejamos sóbrios. Aqueles que dormem, é de noite que dormem. Aqueles que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, estejamos sóbrios e revestidos com a couraça da fé e do amor, tendo como capacete a esperança da salvação. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, vigiando ou dormindo, vivamos em união com Ele. Por isso, consolai-vos e edificai-vos uns aos outros, como já fazeis. Versículo 12. Não carece nenhum comentário, né? São Paulo já é explícito. Não é verdade que os cristãos parece que sofrem mais do que os pagãos? Né? A nossa vida é repleta de dificuldade. E a gente tem a impressão de que os pagãos não têm o mesmo sofrimento. Parece que eles levam uma vida tranquila, em paz, não se preocupam com nada, não se preocupam em se converter, passam os dias no iate, fazendo churrasco, passam os dias na bebedeira, e nós um sofrimento, vem doença, vem preocupação, falta dinheiro. Por que parece-me que isso acontece? Porque eles estão mortos, eles não sentem nada. Agora nós, os vivos, sentimos a vida. Nós que estamos em Deus, sabemos como a vida é difícil. Por isso parece que os pagãos têm uma vida mais tranquila do que a nossa, porque eles já estão mortos, não sentem mais nada. Assim como um morto, a gente pode beliscar, ele já não sentirá mais nada. Então ânimo, hein? Continuai trabalhando, diz São Paulo, sem fraquejar. E aqueles que se amem mais, não vão parar no meio do caminho. Continuem amando uns aos outros. Pedimos-vos, irmãos, que tenhais reconhecimento por aqueles que se afadigam entre vós e no Senhor vos presidem e admoestam. Estimai-os com extremado amor em razão do seu trabalho. Conservai a paz entre vós. Exortamo-vos, irmãos, admoestai os que levam vida desordenada, encorajai os desanimados, sustentai os fracos, sede pacientes para com todos. Tomai cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas persegui sempre o bem entre vós e para com todos. Aqui, percebam, de que é que São Paulo está falando? Dos presbíteros. Pedimos-vos, irmãos, que tenhais reconhecimento por aqueles que se afadigam entre vós e no Senhor, vos presidem e admoestam. Já temos aqui a clara ideia dos clérigos, que devem admoestar e presidir o povo, não por mérito nem por vaidade, mas para que vivam bem, mas que sejam respeitados no Senhor. Já haviam os presbíteros, né? Que eram ordenados, que ajudavam a coordenar a comunidade e que rezavam a fração do pão, a missa. Aqueles que presidiam a comunidade de modo especial na oração comum, que era a fração do pão, a missa. Alegrai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus a vosso respeito. Alegrai-vos sempre. Mesmo nas nossas dificuldades. A alegria é fruto do Espírito Santo. Aqueles que estão em Deus, por mais que passem por dificuldades, são sempre alegres. O cristão não é triste. Alegrai-vos sempre. Orai sem cessar. Devemos rezar sempre, sempre. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus a vosso respeito. Devemos ser agradecidos com tudo que nós temos. Às vezes não é do nosso gosto, às vezes não sai como nós esperamos, mas devemos dar graças a Deus por tudo isso. Depois os santos vão entender nessa ordem de São Paulo, orai sem cessar, eles vão criar as jaculatórias, que são frases curtas, que são repetidas como um ostinato, fazendo com que estejamos sempre orando. Uma frase que sempre foi muito bem quista pela cristandade
e pelos cristãos é a frase do cego: Domine Iesu, Filii Dei, miserere mei pecatoris. Jesus, Senhor Jesus, Filho de Deus, tende piedade de mim que sou pecador. Tem um livrozinho, eu acho que é os relatos de um peregrino russo. É um peregrino russo. Ele passou a vida toda repetindo esta frase: Jesus, Filho de Deus, tende piedade de mim que sou um pecador. A ponto de que ele foi se concentrando tanto que quando batia o seu coração, enquanto batia o seu coração, ele tinha uma cadência: Jesus, Filho de Deus, tende piedade de mim que sou um pecador. Rezando sempre. Assim também nós deveríamos ter algumas jaculatórias na nossa vida, para rezar sempre, em todo momento, para que em todo momento estejamos dando graças a Deus, nosso Senhor. Versículo 19: Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, mas examinai tudo e guardai o que for bom. Tem coisa que é bom para um e não para outro. Então São Paulo pede o exame. Não, veja tudo, analisa tudo, veja tudo e fica com aquilo que é bom. Assim nós devemos viver também entre os pagãos. Nem tudo nos convém. E aquilo que for bom, podemos nós adquirir. O celular é intrinsecamente mal? Não. É uma ferramenta boa, mas a gente tem que ficar com a parte boa dele. A internet é uma coisa boa? É uma coisa boa, mas a gente tem que ficar com a parte boa dela. Tudo que os homens fazem é uma permissão divina. E nós devemos ordenar tudo isso para com a vontade de Deus, e algumas coisas que são boas devemos absorver, sem problema nenhum. Afastai-vos de toda espécie de mal. E aí São Paulo conclui a carta: Que o próprio Deus da paz vos santifique inteiramente, e que todo o vosso espírito, alma e corpo seja guardado irrepreensivelmente para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que vos chama, ele o fará. É muito interessante que depois a antropologia cristã vai desenvolver esse pequeno versículo, né? Que o próprio Deus da paz vos santifique inteiramente, e todo o vosso espírito, alma e corpo seja guardado irrepreensivelmente. Aqui a antropologia já cristã, né? Nós administramos um corpo, devemos cuidar bem dele. O corpo é uma coisa boa, o que para alguns gregos não. O corpo era uma coisa má, que nos prendia nesse mundo, por isso o corpo tinha de ser desprezado. Em contrapartida, os dionisíacos, aqueles que seguiam o deus Dionísio, o deus do vinho, eles gostavam muito dos prazeres, então o corpo tinha de ser valorizado. Não. Devemos cuidar bem do corpo, devemos cuidar bem das nossas emoções, devemos cuidar bem do nosso intelecto e devemos cuidar bem do nosso espírito, que nos une a Deus. Tudo aquilo que sois, espírito, alma e corpo. Nós somos esse conjunto todo. Já daqui começa, lá depois na Idade Média, com Santo Agostinho, já a antropologia cristã. Irmãos, orai por nós. Saudai todos os irmãos com o beijo santo. Rogo-vos insistentemente pelo Senhor que esta carta seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Ele termina também com uma outra saudação que usamos na missa. É muito interessante como a missa foi sendo, ao longo dos séculos, sendo desenvolvida a partir de todo o legado apostólico. A segunda carta aos Tessalonicenses surgiu numa situação menos conhecida que a primeira. A carta parece escrita por um discípulo e assinada por Paulo, provavelmente Lucas. Descreve em linguagem altamente simbólica a maneira dos apocalipses judaicos, as coisas que devem acontecer antes da parousia, para deixar claro que passará ainda um bom tempo. Depois corrige certas opiniões errôneas, sobretudo a que ensina que não vale mais a pena empenhar-se na vida do dia a dia, porque a parousia ou a volta de Cristo está por acontecer.
Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, reunida em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É a saudação que foi para o missal. Devemos agradecer sempre a Deus a vosso respeito, irmãos, como é justo, pois a vossa fé faz grandes progressos e cresce o amor mútuo de cada um de vós por todos. Assim, nós mesmos podemos nos gloriar de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa constância e da vossa fé, em meio a todas as perseguições e tribulações que suportais. É isso um indício do justo juízo de Deus, para que vos torneis dignos do reino de Deus, pelo qual também sofreis. De fato, é justo aos olhos de Deus retribuir tribulações aos que vos atribulam, e a vós, os atribulados, retribuir o alívio conosco na revelação do Senhor Jesus, quando ele vier do céu com seus anjos poderosos, num fogo chamejante, para punir aqueles que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles serão punidos com a ruína eterna, longe da face do Senhor e da glória do seu poder, quando ele vier para ser glorificado nos seus santos e para ser reconhecido admirável entre todos os que tiverem acreditado. Porque fidedigno é o nosso testemunho a vosso respeito naquele dia. Eis porque não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos do seu chamado e por seu poder cumpra plenamente toda a boa vontade e ação da fé. Assim, o nome de nosso Senhor Jesus Cristo será glorificado em vós, e vós sereis glorificados nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Retomou aquilo que ele já havia escrito na primeira carta. Nós vos pedimos, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião junto dele, que não vos deixeis confundir a mente, assim tão depressa, nem vos alarmeis com alguma inspiração, ou discurso, ou carta atribuída a nós, como se o dia do Senhor já estivesse chegando. Zaquiel não é propício para hoje, na internet de modo especial. Quanta gente dizendo que é o fim dos tempos. Calma, fiquem tranquilos, que ninguém vos iluda de nenhum modo. Primeiro deve vir a apostasia, e se revelará o iníquo, o filho da perdição, o adversário, o qual se eleva sobre todo aquele que se chama Deus e que recebe adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, exibindo-se como se fosse Deus. Então, vai haver uma apostasia. Quando nós perdemos a fé, de fato, nós nos colocamos fora da igreja de Deus. É uma profecia aqui de São Paulo. Antes de Jesus voltar, haverá grande apostasia. E aí nós temos vários discursos. Mas primeiro, não vos inquieteis. Tranquilos com isso. Acaso não vos lembrais de que eu já vos dizia essas coisas quando ainda estava entre vós? E sabeis o que atualmente retém o adversário, a fim de que seja revelado somente no tempo oportuno, pois o mistério da iniquidade já está em ação. Falta somente ser afastado aquele que até agora o retém. Então será revelado o iníquo, que o Senhor Jesus destruirá com o sopro da sua boca e aniquilará com a manifestação da sua vinda. Ora, a vinda do iníquo se dará pela ação de Satanás, com toda espécie de milagres, sinais e prodígios enganadores, e com toda a sedução da iniquidade para os que perecem, por não terem acolhido o amor da verdade que os teria salvo. Por isso, Deus lhes envia uma força que os extravia, para que creiam na mentira, de modo que sejam condenados todos aqueles que não creram na verdade, mas tiveram prazer na iniquidade. Bem, o grande iníquo é o demônio, é o pecado que nos afasta de Deus, e nós devemos pedir a Deus que nos livre desse grande mal. E quem é que Jesus vai vencer por fim? É o demônio, quando ele vai impedir de vez que Satanás tenha alguma influência sobre toda a obra criadora do Senhor nosso Deus. Sem medo.
Nós, porém, devemos continuamente dar graças a Deus a vosso respeito, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu como primícias para a salvação na santidade do Espírito e na fé da verdade. Para isso ele vos chamou pelo nosso Evangelho, a alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, ficai firmes e guardai cuidadosamente as tradições que vos ensinamos por nossa palavra ou por nossa carta. O próprio Senhor nosso Jesus Cristo, com Deus, nosso Pai, que na sua graça nos amou e nos deu a consolação eterna e uma feliz esperança, console vossos corações e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Então aqui, fiquemos atentos. Os iníquos também poderão realizar milagres, também realizarão sinais e prodígios enganadores, chamando para a falsa doutrina. E o que é que vai nos guardar? A tradição apostólica. Se os apóstolos disseram uma coisa e os enganadores disserem outra, devemos acreditar nos apóstolos. São eles que vão nos garantir que não sejamos levados por Satanás. Então, atenção, cuidado, não fiquem sendo levados por qualquer teólogo, não fiquem sendo levados por sinais. Tem aparecido muitos sinais na internet, Nossa Senhora que fala, São Miguel que aparece. Cuidado, o demônio também realiza sinais e prodígios. E como nós vamos discernir entre uma coisa e outra? Pela doutrina dos apóstolos. Por fim, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se espalhe rapidamente e seja glorificada, como é entre vós. Orai também para que fiquemos livres das pessoas inconvenientes e más, pois a fé não é de todos. O Senhor, porém, é fiel. Ele vos confirmará e vos guardará do maligno. Quanto a vós, estamos certos no Senhor de que estáis fazendo e continuareis fazendo o que ordenamos. E que o Senhor dirija os vossos corações para o amor de Deus e para a constância de Cristo. Ordenamo-vos, irmãos, em nome do Senhor nosso Jesus Cristo, que eviteis todo irmão que proceda de modo desordenado e contrário à tradição que de nós recebestes. Pronto, resumiu tudo o que eu falei até agora. Vós mesmos sabeis muito bem como deveis imitar-nos, porque não vivemos entre vós de modo desordenado. De ninguém recebemos de graça o pão que comemos. Pelo contrário, com esforço e cansaço, de noite e de dia, trabalhamos para não sermos pesados a nenhum de vós. Não que não tivéssemos esse direito, mas assim agimos para que nos dessemos a vós como um modelo a ser imitado. Com efeito, quando estávamos entre vós, isto vos ordenávamos: quem não quer trabalhar, também não coma. Ora, ouvimos que entre vós há alguns que procedem de modo desordenado, sem fazer nada, mas intrometendo-se em tudo. Percebam que gente folgada existe desde a era apostólica. A essas pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus, que trabalhando tranquilamente comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Se, porém, alguém não obedecer a nossa palavra nesta carta, que fique marcado, não tenhais contato com ele, a fim de que se envergonhe. No entanto, não o considereis como inimigo, mas adverti-o como a um irmão. Quem não trabalha, não deve comer. E nós também devemos ficar espertos, hein? Tem muita gente aproveitadora, e vocês sabem, né? Todos nós somos feitos de barro. Religião é coisa de gente, e tem gente boa e ruim na igreja, e nós devemos ficar atentos para não sermos enganados pelos preguiçosos. Quem não trabalha também não deve comer. Fiquemos atentos e tenhamos gosto pelo trabalho. O trabalho nos aproxima de Deus, o trabalho também pode ser consagrado, o trabalho também nos santifica. E aqui ele pede até para não ficar conversando, hein? Se o irmão não obedecer isso aqui, deixa ele um pouco de lado, hein? Veja como São Paulo é esperto, né? Se você faz tudo pelo irmão preguiçoso, ele não vai trabalhar.
Se for teu filho, às vezes precisa forçar um pouquinho. Incentiva o menino a trabalhar. Agora, se ele não está trabalhando, também não dê tudo. E também dá uma cortada no afeto. Às vezes nós mimamos muito os nossos filhos no tempo presente. E aí você coloca em risco. Porque se ele acostumar, então quem não trabalha não deve comer. Versículo 16. Que o Senhor da paz, Ele próprio vos dê a paz, sempre e de toda maneira. O Senhor esteja com todos vós. A saudação é de meu próprio punho, Paulo. Este é o sinal que distingue as minhas cartas. É assim que escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. E percebam que já tinha aparecido aqui falsários. Notem que a humanidade é a mesma. Nós evoluímos na tecnologia, nós temos uma vida um pouco mais confortável, mas o ser humano continua o mesmo. E por que as pessoas, eu não entendo, né? Se o ser humano continua o mesmo, por que a gente desconfia de Deus? A gente desconfia de Deus e não do ser humano. Eu fico assim, a gente dá voz a quem é ruim e não dá voz a Deus, que é nosso Senhor e Pai. Muito bem, que bom que você acompanhou e assistiu o nosso vídeo até agora, e permitam-me agora conceder a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.